Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Foi lançado o Guia de Boas Práticas para Coexistência entre Seres Humanos e Coatis. O material propõe orientações claras e acessíveis para que a população conviva de forma respeitosa e segura com os coatis, animais muito presentes em áreas urbanizadas do estado, inclusive aqui na nossa capital morena. O que não falta é coati e capivara, né? E para poder falar um pouco mais com a gente sobre esse guia que foi lançado já aqui na nossa cidade, eu vou conversar com a coordenadora de Saúde Única da Secretaria de Estado de Saúde, a Danila Frias. Bom dia, Danila, obrigado pela participação. Satisfação falar com você, Danila, de um assunto tão legal. Afinal, como eu falei anteriormente, quando você passa por diversas áreas aqui da nossa cidade, você nota a presença de coatis. Por incrível que pareça, eu tô vendo menos a presença de capivaras e tô vendo mais a presença de coatis. Isso aí é por conta da época? Como que tá funcionando esse movimento desses animais aqui na nossa cidade, Danila? Não, eles têm as populações, Entendi. né? E geralmente as capivaras, elas ficam mais próximas a lagos. Então, ali no Parque dos Poderes, por exemplo, nós temos os lagos mais ali no Parque das Nações Indígenas. Então, os coatis, por exemplo, eles já não têm essa necessidade da água. Então, eles ficam ali mais concentrados no Parque dos Poderes e em outras áreas. No Parque do Soter, nós encontramos eles, né? Nas matas que nós temos dentro da cidade aqui, por exemplo, aqui em Campo Grande. Uhum. Ô Danila, tem um local específico, como você bem colocou, que é mais em parques, né? Mas a gente vem notando de fato uma presença muito grande desses animais, principalmente andando no asfalto, mais naquela altura dos Altos do Afonso Pena. E quais são as principais recomendações que vocês passam para a população que presencia eles? Isso, é importante reforçar que esse guia ele foi lançado após um trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Estado de Saúde já há 2 anos, aqui em Campo Grande especificamente. A Coordenadoria de Saúde Única ela foi criada dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Acho que é importante a população entender, né, o que é saúde única, que a saúde única é uma abordagem que integra a saúde humana, animal e ambiental. Então é por isso que hoje os coatis ele é motivo de trabalho ali dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Por quê? Porque quando eu integro as 3 saúdes, eu protejo a saúde de todo mundo. Então, quando eu entendo, né, o que o coati, ele pode estar transmitindo doenças para nós podemos estar transmitindo doenças para eles. Então, essa integração, esse trabalho em conjunto, que inclusive foi desenvolvido junto com o pessoal do IMASU, ele é muito importante para preservar. Então, essa preservação da espécie, eles caminham ali no asfalto, porque nós estamos dentro do ambiente deles. Então, eles vivem naquelas matas e eles saem porque eles estão acostumados a se alimentar geralmente nos lixos domésticos. Não é porque é normal isso acontecer, mas sim porque eles acham de uma forma mais prática, né, o alimento está ali já à disposição. Só que não tem essa necessidade, porque os animais eles não têm falta de comida ali, porque eles se alimentam de frutas, de raízes, de insetos, e tudo isso tem nas matas, mas ele acha, né, tem uma praticidade maior em encontrar esses alimentos nesses locais. Por isso que a gente recomenda, inclusive, né, no guia fala bem, para você manter as suas lixeiras sempre bem fechadas. Ah, mas eu não tenho, minha lixeira na rua, ela não é fechada. O que eu faço, né? Então, procurar colocar esses alimentos, principalmente alimentos, né, orgânicos, esse resto de comida, vamos dizer assim, no horário que o pessoal da coleta vai passar mesmo para fazer essa coleta. Porque aí esse alimento vai ficar menos tempo exposto e vai diminuir o risco desses animais estarem se alimentando. Então, no guia mesmo, ele aponta os riscos que está causando na própria saúde dos animais. Então, a gente está encontrando bastante animais obesos, com bastante gordura mesmo na circulação sanguínea. Olha isso. Então, isso prejudica a saúde deles. E, além de tudo, né, vai acabar diminuindo a expectativa
expectativa de vida desses animais. A partir do momento que eu consigo trabalhar em conjunto, entendendo essa importância, esse risco de eu estar transmitindo algo para eles, deles estarem transmitindo algo para nós, a gente consegue viver bem e, né, por isso que a gente lançou o guia, mostrando que é possível essa coexistência onde todos convivam em harmonia. Ô Danila, essa questão, por exemplo, dos alimentos, você disse que eles se alimentam de frutas, de insetos também, de raízes, né? Eles acabam tendo esse hábito, né, de fato, como você bem colocou. Tá fácil ali, o pessoal tá passando, Isso. o pessoal tá jogando pra gente comer, vamos lá entrar e vamos a comunidade inteira. Então, nesse caso, vocês notam de fato que existe uma família específica? São os mesmos coatis? Ou são diferentes que vão conhecendo? Ou são realmente aqueles que já estão habituados a ir naquela região? Isso. Eles geralmente vivem em bandos ali. Então, nesses trabalhos que nós realizamos de vigilância ativa integrada pela Secretaria de Estado de Saúde, onde nós analisamos, fazemos a captura desses animais, fazemos coleta de amostra para analisar, né, quais patógenos podem estar circulando neles, patógenos humanos que estão neles, né, ou deles que podem transmitir, nós conseguimos enxergar isso, que essas comunidades, elas ficam em alguns locais específicos. Então, geralmente, o do Parque dos Poderes, eles circulam ali no próprio Parque dos Poderes, porque ali ele encontra tudo, né? Então, ele encontra o alimento, ele encontra o abrigo na mata, ele encontra a água, e aí ele não tem muita necessidade de se deslocar em grandes áreas. Porém, né, eles podem sim começar a caminhar aí na cidade, mas geralmente os animais eles costumam ficar nos mesmos locais. E aí eles acabam acostumando. Então nós notamos que em alguns locais, muitas pessoas oferecem o alimento a eles. Então, eles começam a aparecer no mesmo horário, a mesma turminha, né? Sempre porque eles já entenderam que ali tem alimento de forma mais fácil. Porém, essa boa prática, digamos assim, que as pessoas imaginam, com certeza, né, que é uma boa prática, que eu estou ajudando, ela colabora de uma forma muito negativa para a saúde desses animais. Ô Danila, quais são os principais? Você disse que existem aí coatis obesos, né? Alimentos, por exemplo, você vê lá uma pessoa comendo uma pipoca, joga pipoca. Quais são os tipos de alimentos, por exemplo, que esses animais não devem ingerir de forma nenhuma? Isso, eles comem frutas, como eu disse, né, raízes, insetos. Então, eu não tenho que estar oferecendo nada para eles. Certo. Então, todo o alimento, né, o pessoal oferece muito resto de comida mesmo, de arroz, feijão, né, você vê muito isso. Você vê pão, bolos. Então, esse tipo de alimento é totalmente contraindicado para eles. Eles encontram na natureza tudo o que eles precisam. Então, e como eles estão acondicionados a entender que ali tem um alimento fácil, se eu oferecer, eles vão vir pegar. E aí é outro problema, porque esses animais, embora eles pareçam bem fofinhos, né, vamos usar essa palavra, as pessoas têm que tomar bastante cuidado, porque eles têm dentes muito afiados, eles têm garras muito afiadas. Então, a partir do momento que eu chego muito próximo, eu posso ser agredida por um animal desse, porque ele é um animal silvestre, Então, não é domesticado, né? Então, é justamente sobre isso, porque essa alimentação irregular, por exemplo, que as pessoas acabam fornecendo para esses animais, para os coatis, isso acaba interferindo no humor deles? Isso tem algum estudo que vocês notaram isso? Isso, não tem nada, né, que comprove, mas a partir do momento que eu estou entrando, né, e mudando a forma de viver desses animais, eu estou mexendo nessa biologia dele. Então, aí começa a ter muitas notícias, né? A gente vê muitas notícias aqui em Campo Grande, por exemplo, de coatis que invadiram residências, de coatis que agrediram, às vezes, pessoas, animais, mas é porque ele está buscando apenas o alimento que foi ofertado a ele. Então, por isso que a gente pede para as pessoas não fazerem isso, para preservar
preservar a espécie, para preservar os animais e para preservar a nossa saúde, porque essa proximidade, ela aumenta o risco de transmissão de doença entre as espécies, e as espécies que eu digo é a humana e os coatis. Então, sempre que eu vejo um coati bonitinho, pode fotografar de longe, né? Procurar não tentar capturar esses animais, passar a mão, ofertar algum alimento ali na própria mão. Muita gente pega fruta, banana, né, e oferta para eles, eles vão vir pegar. Mas isso não é recomendado, não é uma prática recomendada. Inclusive, Danila, viralizou um vídeo, não sei se você acompanhou, de uma criança pegando um coati. Eu não sei como, porque os coatis geralmente são rápidos, né? E criança é mais rápido ainda. Então, viralizou um vídeo de um menino, acho que tinha uns 3, 4 anos, pegando um coati, a mãe filmando. Olha que beleza, olha que lindinho, ele conseguiu pegar. Quais são as doenças que um coati hoje pode transmitir para um ser humano? Isso, primeiro é o risco de agressão, né? Então, essa é uma prática totalmente, não é indicada de forma alguma você tentar capturar o animal. Provavelmente, esse animal poderia até estar doente, por isso que a criança conseguiu capturar ele. Ou, né, em um momento ali de total distração do animal, a criança pode ter chego por trás ali, ele sem perceber ter capturado, mas é muito difícil. Nós trabalhamos com a captura feita da forma adequada, e não é fácil fazer essa captura, né? Imagino. Isso, e eles ficam extremamente nervosos quando eles estão capturados. Então, o risco de agressão é muito grande. Quando você pega um animal que já está doente, nós temos várias zoonoses, né? Que são as doenças que são transmitidas entre seres humanos e animais, que podem ser transmitidas ali. A raiva, por exemplo, é uma delas. A raiva é uma doença fatal para o ser humano, e que se um coati tiver com a doença, o fato dele te morder, ele está transmitindo ela para você. Então, isso é um dos exemplos de risco. E nós também podemos transmitir doenças para ele. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, a ocorrência de influenza, né? Aí com as SRAGs, nós estamos tendo bastante casos. Já existem trabalhos científicos mostrando a presença de influenza em coatis, e que eles não estão transmitindo, mas eles estão sendo recebendo essa doença do ser humano. E principalmente, né, esse estudo foi feito no Parque das Mangabeiras, em Minas Gerais, onde os animais do parque, alguns animais estavam com o vírus da influenza, sem ter sintomas, sem estar transmitindo para o ser humano, mas ele contraiu das pessoas que visitam o parque. Então, essa proximidade, ela não é positiva nem para os animais, nem para nós, seres humanos. Por isso que hoje o Estado, né, o governo do Estado, ele tem, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, a Coordenadoria de Saúde Única, que está trabalhando nos municípios e mostrando a importância dessa observação. Então, hoje a gente não consegue mais, por exemplo, ter excelência na saúde humana se eu esquecer da saúde animal e do ambiente onde todo mundo convive. Então, isso é algo novo, algo que só o estado de Mato Grosso do Sul tem. Então, nós somos pioneiros, né, nessa coordenação aí em nível de gestão estadual, e essa preocupação ela é muito importante para preservar mesmo a saúde de todos. Ô Danila, em relação ao próprio relacionamento dos coatis com outros animais, como que é o relacionamento? Porque lá no Parque dos Poderes, eu tô falando no Parque dos Poderes, pessoal, Parque das Nações Indígenas também, porque é a área aqui em Campo Grande que eles mais estão concentrados. É a maior referência, assim, quando você quer avistar esses animais, você vai nessas regiões. Como que é o relacionamento dos coatis com as capivaras, com o tamanduá também, que eu já vi aqui no Parque dos Poderes? Como que é o relacionamento entre eles? Sim, lá nós temos uma grande biodiversidade, né? E eles convivem em harmonia, isso não tenha dúvida. É claro que tem brigas, mas isso aí é natural das espécies, mas eles convivem em harmonia. As capivaras, por exemplo, é um próximo passo, né? Já até
antecipando aqui de um trabalho que o CRAS junto, né, CRAS e IMASU, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, vai desenvolver aqui em Campo Grande, também na mesma linha dos coatis, fazendo esse perfil sanitário para a gente ver o que está acontecendo ali, né, delas estarem conosco, dessa proximidade, quais são os riscos, quais são as medidas de prevenção que todo mundo pode tomar para manter essa harmonia, porque é muito bonito, né, você vai lá no Parque, por exemplo, das Nações Indígenas, ter as capivaras, então chama bastante atenção. Mas até que ponto isso, né, ele é legal e seguro para todo mundo. Então, esse é um trabalho que nós vamos começar a executar. Acredito que até o final do ano ele já esteja finalizado também, mas essa harmonia entre os animais, ela existe e nós somos muito, isso é muito gratificante para nós aqui, né, vamos dizer, do estado. Nós temos o Pantanal, que é a nossa beleza natural, né, e aqui em Campo Grande, de ter essa proximidade com esses animais, de ter esses animais ali no parque, muito bem cuidados e preservados pelo IMASU, pelo CRAS, e também agora com essa questão da saúde está envolvida. Inclusive, você comentou essa questão das capivaras. As capivaras, que é muito popular aqui na nossa cidade, são animais extremamente na deles, né, Danila? Isso. A gente nota aí de fato que são animais que vivem no universo deles, não faz mal para ninguém. Dia desses a gente noticiou aqui, lá no município de Três Lagoas, uma criança que foi atacada por uma capivara, né? Parece que atacou a cabeça da capivara. E nos comentários, assim, da publicação onde noticiamos isso, várias pessoas comentando, ó, alguma coisa ele fez. Exato. Alguma coisa ele fez, alguma coisa essa criança fez para essa capivara, para ela ter atacado ele. Porque são animais, de fato, que são extremamente... dá para se conviver normalmente com eles, né? Tanto eles quanto os coatis. Exatamente, respeitando os limites, isso é muito importante. Então, os coatis, eles vivem numa boa ali, desde que eu respeite os limites dele. A mesma coisa as capivaras ali no parque, né, das Nações Indígenas. Eu devo respeitar os limites dela. Ela é um animal silvestre, então ela não é domesticada como o cachorro que eu tenho em casa. Então, eu não tenho que chegar, eu não tenho que passar a mão, eu não tenho que chegar muito próximo. Você não sabe a situação daquele animal. Às vezes, ela tá com filhotes, e aí a mãe, ela tem uma tendência de defender. Às vezes você chega próximo, você não tá vendo o filhote ali, né? E aí ela vai se defender. Então, essa proximidade, ela não é recomendada. Então, nós temos que respeitar o espaço de cada um. Esse negócio de pegar animal silvestre, pequenininho, filhote, para poder criar em casa como se fosse um animal doméstico, isso aí definitivamente é proibido, né? Exatamente. Nós temos a legislação que totalmente condena, né, esse tipo de prática. Então, existem os crimes ambientais, isso é crime ambiental. Então, eu não devo criar nenhum tipo de animal silvestre que eu capturei na natureza, mesmo que seja desde filhote. Muito bem, eu conversei com a Danila Frias, coordenadora de Saúde Única da Secretaria de Estado de Saúde, falando um pouquinho mais sobre o lançamento do Guia de Boas Práticas para a Coexistência entre Seres Humanos e Coatis. Ô Danila, tem gente curiosa do outro lado nos ouvindo, querendo saber como acessar a esse conteúdo desse guia. Isso, esse guia está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde. Então, entrando lá no site, vocês vão ver que tem uma abinha chamada Projetos. Nessa abinha Projetos, você clica lá que vocês vão encontrar o Projeto Coatis. Dentro do Projeto Coatis, ele está lá disponível para download para qualquer pessoa aí, um arquivo em PDF. Vale a pena a leitura. Ele mostra, né, desde a biologia dos animais, o que eles consomem. É bem interessante, né, para você entender mesmo sobre eles, os riscos aí que eu disse, né, dessa questão de saúde e as medidas de prevenção, né, de proteção da espécie e da proteção da saúde de ambos. Quem está nos ouvindo agora, então, só para a gente reforçar aqui, dar o último recado, quem está nos ouvindo agora, ir nesse final de semana no parque e presenciar vários coatis, qual é a principal recomendação, Danila? Pode fotografar, né? Mas não se aproximem, não ofereçam comida, não tentem capturar esses animais, porque eles são animais silvestres e, embora eles aparentam essa docilidade, eles são animais, mais uma vez, reforçando, silvestres, eles não são domesticados. Então, pode ir, tira uma foto de longe, né? Não fica muito próximo,
curta aí, poste no seu Instagram, mas não alimente, não chegue próximo, para a gente ter essa harmonia entre a convivência dos seres humanos e dos coatis. Muito bem, Danila, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho para vocês da Coordenadoria de Saúde Única da Secretaria de Estado de Saúde. Quando tiver o lançamento, inclusive, do próximo projeto envolvendo as capivaras, pode voltar aqui, tá? Ok, muito obrigada pela atenção e estamos sempre à disposição. Legal, inclusive para você que queira acompanhar esse guia, ele já está disponível, tá? Você vai lá no seu celular, entra na internet e digita saude.ms.gov.br, saude.ms.gov.br, bem no topo tá lá uma aba Programas e Projetos. Clica nesse atalho que vai te direcionar para uma outra página e você seleciona Projetos Coatis. Você vai ver todas as informações, todos os trabalhos relacionados ao que a Secretaria de Estado de Saúde vem fazendo para poder proteger esse animal tão popular aqui no nosso estado. Agora são 8h28 em Mato Grosso do Sul. Lorena, temos mais informações aqui no Giro de Notícias? Temos sim, Carlos. Para finalizar a edição do Giro Estadual de Notícias, os candidatos que vão fazer o Enem 2025 esse ano e que solicitaram